sendo moldado nas mãos de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Amém. Essa palavra, eu orei a Deus, Deus me deu 3 palavras, e eu falei: Senhor, para quem não tinha nenhuma, me deu 3. Estava doidinha. Ontem eu falei: meu Deus, amém. Eu falei: eu vou fazer o esboço dessa. Eu orei, a madrugada Deus me acordou, não é essa. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando chegou hoje no trabalho, quando eu saí para trabalhar, aí eu acordei com louvor. Falei: não, Deus. Falei: Senhor, amém. Cheguei no serviço, passei por uma batalha, eu falei: mas o Senhor está comigo. Falei: até o horário do almoço, eu levei a Bíblia, e o pessoal falou: oxe, tá ficando doida? Falei: tô ficando doida não, tô agora fazendo a melhor parte. Em vez de eu sentar para ficar conversando, eu vou ler a palavra. E eu falei: meu Deus, agora o Senhor me pegou, que o Senhor me deu 2 palavras. Qual das 2 agora? E aí eu não sei tudo, aí depois eu falei: Jesus, fui orar. Falei: eu vou orar que Deus vai confirmar em meu coração. Aí Deus falou: tu não está sendo moldada? Tu não está sendo quebrada? Tu está em minhas mãos. Para fazer do jeito que eu quero, o vaso tem que estar perfeito. Não pode estar trincado. E eu falei: meu Deus, mas trincado? Não, Deus, só está me moldando. Falei: não vou murmurar. E aí eu fiquei com isso. Eu falei: não, agora eu vou procurar. Eu falei: Jeremias. Falei: de novo, Deus. Logo Jeremias, que é chorão igual eu. Falei: amém. Aí fui aprofundar na palavra. Eu falei: Senhor, e é verdade que o Senhor, Ele nos molda, né? E aqui eu fiz um resumo. Eu falei: Senhor, eu vou ser rápido, eu não vou ficar muito tempo, mas o Senhor é o Deus que tudo sabe. Aqui a passagem de Jeremias 18 fala sobre o vaso, né, do oleiro, que revela o poder de Deus. Assim como o oleiro molda o barro, Deus molda a nossa vida, de acordo com o seu propósito, nos ensinando sobre a sua paciência, sabedoria, capacidade de restaurar o que está quebrado. Nas mãos de Deus, somos moldados para glorificar o seu nome. Aleluia a Deus. Às vezes a gente questiona, eu falo por mim, porque primeiro veio para mim. Sempre quando vem uma prova, uma luta, eu falo: Deus, uma atrás da outra. Mas foi que nem foi falado os 3 dias da festividade da igreja. Se não tiver luta, não tiver prova, tem alguma coisa de errado. E eu falei: Senhor Jesus, o Jeremias, quando o Senhor chamou ele para descer, para ouvir a tua voz, ele estava disperso. Eu falei: e os 3 dias da festividade foi o quê? Desperta. Conversão, né, que a gente tem que ter, né? Eu falei: meu Deus, quebrantamento. Eu falei: e a gente, muitas das vezes, nós fica cochilando, né, em 2 pensamentos. Porque a gente fica: será que Deus está falando mesmo? Será que não? Só que nessa noite Deus, Ele fala, igreja. Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus para deixar nós em dúvida. Porque quando Ele tirou a gente lá da lamação do pecado, então Ele já tirou nós de lá para viver o novo dele aqui. Que Jeremias teve que passar pelo processo, teve que ser quebrado, moído, para ser refeito. O vaso
Deus levou ele ali para mostrar o vaso, para ver a experiência. Porque às vezes a gente quer passar, só receber bênção, coisas boas, mas a gente não quer passar pelas lutas, pelas enfermidades. Só que Deus, ele falou para Jeremias, você tem que ver como que é o vaso. O vaso, o oleiro estava fazendo, quebrou. Ele pode continuar com o vaso quebrado? O vaso quebrado não tem valor. Mas nessa noite Deus fala, mesmo que a gente esteja quebrado, Ele está para nos restaurar. Porque Ele pega o que está quebrado e Ele refaz. Ele não cola, igreja, Ele refaz. Ele faz um vaso novo. Porque quando a gente estava lá no mundo, a gente era um vaso quebrado, sem valor. E Deus foi lá e falou, não, esse eu quero. Vou começar a moldar. A gente tem a etapa da moldação. Deus, ele vai devagarzinho. Ele fala, vou um pouquinho aqui, aperto aqui, até a gente ficar do jeito que Ele quer. E muitas das vezes a gente quer correr. E quanto mais a gente corre, mais a gente vai ser moldado. Porque Deus, ele quer que o vaso esteja perfeito para ser cheio da presença dEle, para fazer a vontade dEle e não a nossa. Porque quando a gente dá ouvido ao Senhor, a gente começa a buscar as coisas espirituais, as coisas do reino. A gente começa a dar legalidade para as coisas espirituais, não da carne. E eu, meditando na palavra, eu falei, meu Deus, eu vou ser moldada de novo. E Deus falou para mim, eu nem comecei. Falei, mas meu Deus. E aqui no esboço que eu fiz, eu falei, Deus é forte. Deus é o oleiro que molda nossas vidas. Mesmo que o vaso esteja quebrado, Ele não desiste, mas trabalha para restaurá-los e transformar instrumento do seu propósito eterno. Deus, ele está preparando, igreja, eu e você, para ser um instrumento usado na mão dele, para fazer a vontade dele. Só que muitas das vezes a gente não queremos ser moldado, a gente queremos tudo fácil. E é necessário eu e você passar pela enfermidade, pela calúnia, por tudo. Tem dia que a gente não quer vir para a casa do Senhor. Quantas vezes eu falava, hoje eu não vou dar desculpa. Só que a gente pode enganar os irmãos, os pastores, mas Deus a gente não engana. E tudo isso Deus ele está marcando lá, igreja. Hoje dava para estar indo ouvir, não foi ouvir minha palavra. Vai ser o quê? Um azeite a menos, uma alimentação a menos. Porque isso daqui, igreja, é uma alimentação para a nossa alma. Que nem muitas das vezes já foi pregado aqui. Vai chegar dia que a gente não vai poder mais ter a Bíblia. A gente não vai ter essas portas abertas. E já está próximo a volta de Deus. Já está voltando já aí os sinais. E quando a gente não quer comer, se alimentar da palavra. E Deus, ele falou para mim, se for necessário eu vou quebrar e vou refazer. Ele pega a gente e ele refaz, igreja. Não importa o nosso defeito, porque a gente somos falhos, somos pecadores. Mas quem pode nos transformar, refazer é só Deus. Mas Deus fala nessa noite que é para a gente dar o primeiro passo. Eu vou deixar também uma palavra, sair um pouquinho aqui do contexto, que se encontra em Salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Eu falei, Jesus, quando eu li essa palavra, Deus falou, tem que ter obediência. Se não tiver obediência, eu falei, Deus, mas a gente está obedecendo. Deus falou para mim, você está me obedecendo? Você está me obedecendo? Porque quando eu te chamo na madrugada, eu falo, ai Deus, daqui a pouco. É a minha voz te chamando. Que nem quando a voz chamou Jeremias. Se Jeremias não estivesse atento para ouvir a voz do Senhor, ele não ia ver o vaso estava ali quebrado, sendo restaurado, sendo feito de novo. A gente tem que estar atento. Nós temos que obedecer a voz do Senhor. E muitas das vezes nós não queremos, igreja. Não queremos obedecer. Que nem está aí 1 ano. Quebrantamento e conversão. A gente está?
se esforçando para se converter, para largar o pecado, porque a gente peca todos os dias. O que a gente pode fazer para largar o pecado? As pessoas falam, eu não consigo. Começa a comer a Bíblia. Aqui tem o segredo. Eu sei que não é do dia para a noite, porque é tudo no tempo do Senhor, a gente tem um processo. Mas se a gente se esforçar, cada dia ler um pedacinho, a gente vai conseguir. Porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Que nem está falando no vaso. O vaso estava quebrado, teve que refazer. Você acha que o vaso quebrado entra no céu? Você acha que a gente com a vida torta, não buscando a presença de Deus, não se esforçando para estar ali firme, a gente vai entrar no céu? A gente não vai entrar no céu. A gente temos que fazer o quê? Nós temos que se converter. Eu falei, Deus, eu preciso me converter, porque eu não sou convertida não, Pai, ainda. Porque eu preciso ter libertação, a gente precisa. A gente precisa ser liberta. Eu preciso ser liberta do meu eu, do meu falar, do meu pensar, do meu agir. Aleluia, Deus. Porque como eu quero ir para o céu, a gente não vai conseguir ir para o céu de qualquer jeito, não. E assim como o oleiro molda o barro com as suas mãos, Deus nos molda o seu amor e sabedoria. E Ele nos conhece profundamente. Deus, Ele conhece, igreja, a minha vida e a tua. Sabe das nossas fraquezas e limitações, mas não nos abandona. Pelo contrário, Ele trabalha em nós dia após dia. Nós estamos sendo vaso na mão do Senhor. Deus não vai fazer só uma vez. É cada dia. Deus vai mexer no vaso de um lado, do outro, até se aperfeiçoar, deixar da forma que Ele quer. Ajudando nós a crescer e nos tornar aquilo que Ele planejou para fazer a vontade dEle e não a nossa. O vaso quebrado, né? Em muitos momentos, nós sentimos como um vaso quebrado, cheio de imperfeições. Somos imperfeitos, igreja. E falhas. O pecado e as escolhas erradas nos fazem se afastar de Deus. E isso pode nos fazer sentir inutilizados, sem valor. Mas assim como o oleiro não joga fora o vaso quebrado, Deus não desiste de nós, mesmo quando erramos. Mesmo quando eu e você peca, igreja, Deus, Ele não desiste. Todos os dias Ele está ali, ó, lutando. É uma luta diária. É todos os dias, todo minuto. Enquanto nós estamos aqui, ouvindo a palavra dEle, enquanto eu estou ministrando, Ele está em guerra. Ele está guardando as nossas vidas, os nossos familiares. Ele já está guardando o nosso amanhã. Porque Ele sabe o que eu e você precisa. Mas nessa noite Ele fala que a gente está sendo moldado por Ele. E é melhor a gente ser moldado por Deus do que pelo homem. Porque Deus, Ele pode libertar, transformar, restaurar. O homem não. O homem, ele promete, ele cumpre. Mas Deus, o que Ele fala, Ele cumpre na minha vida e na tua. E eu falei, Jesus amado, eu falei, tanta prova, tanta luta. Eu falei, por isso eu falo, eu sou Jeremias chorão, né? Sou a chorona da Bíblia. E Deus fala, quanto mais você murmurar, mais eu vou apertar um pouquinho. Porque Deus não quer de qualquer jeito. Eu falava assim, pregar era fácil. Falava para mim, só chegar lá, abrir a Bíblia e pronto. Primeira vez que eu vim pregar, eu fiquei ruim, mas essa noite eu nem dormi. Eu falei, cheguei no serviço, eu falei, não. Não. Falei para a Ninaline, eu acho que eu não vou, não. Aí na hora o Espírito Santo falou, você lembra quando você pregou? Você falou que ia pregar. Vai voltar? Falei, não, os covardes voltam para trás. Eu não sou covarde, eu vou ir. Aleluia. E eu falei, Senhor, só me ensina. Eu sei que eu estou sendo moldada, mas me ensina a direção, me ensina a forma. Eu falei, eu não sei falar ainda perfeitamente, mas eu falo que o Senhor coloca em meu coração. A gente tem que estudar, tem que dedicar.
para a gente aprender e entender o que o Senhor queria falar. É verdade, Deus. Mas nessa noite, Deus falou em meu coração que cada um aqui está sendo moldado da forma que o Senhor quer. Eu não sei de que forma que o Senhor está tratando com cada um. Mas igreja não é tratando para mal, é para o bem. É para nos ensinar, nos fortalecer. Para nos fortalecer nele. Que a misericórdia dele venha sempre nos alcançar. Eu falei, Deus, foi um bom tempo sem pregar. Eu falei, eu vou falar que eu não vou pregar mais não. A Aline falou, não, mas agora você vai pregar. Não. A restauração do vaso. O processo da restauração é longo, não é hoje nem amanhã, como eu falei. É devagarzinho que Deus vai fazer. Mas Deus tem a paciência e Ele não nos rejeita, mas nos guarda com amor, moldando novamente com um óleo que pega o barro e transforma em um novo vaso. Deus trabalha em nosso coração para nos transformar. Deus, Ele vai por etapa, igreja. Hoje Ele vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos transformando em um novo vaso. Deus trabalha em nosso coração para nos transformar, tornando instrumento de sua glória. E Ele nos dá uma nova chance e nos faz úteis para o seu propósito. Tudo tem um propósito. Hoje vocês não estão aqui à toa. Deus selecionou as pessoas que eram para estar aqui para ouvir a tua palavra. Porque Deus chamou muitos. Era para todo mundo estar aqui. Mas Deus falou, não tem as pessoas. Porque a gente tem que ir pelo propósito de Deus. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus, Ele sabe o que faz. Para sermos moldados na mão do oleiro, precisamos permitir que Deus tenha o controle total da nossa vida. Deus falou para mim, eu quero ter o controle total. Eu falei, o Senhor tem? Não tenho. Porque se eu tivesse o controle total, você não tinha medo de fazer o meu ID. Quando eu falasse, você falava, amém, eis-me aqui. Eu quero totalmente, eu não quero a metade. Eu não quero só que molhe o pé. Mergulhe. Mergulhe. Eu quero que mergulhe. Eu falei, mas Deus, eu estou tentando. Ele falou, continua. Caminhada não vai ser fácil, mas continua. Porque eu estou do seu lado. Eu estou te aperfeiçoando. Eu estou te ensinando. E nós temos Deus para nos ensinar, nos direcionar. Em tudo, igreja, em tudo. Devemos estar dispostos a abandonar a nossa resistência e permitir que Ele trabalhe em nossos corações. E isso implica em obedecer a sua palavra. Confiar no seu tempo e muitas vezes passar por ajustes que não são fáceis. Falei, Deus, falei, amém. Falar um pouquinho que Deus fez. Já falei para o pastor e para o pastor. Deus, Ele permitiu eu ficar enferma. Tem mais ou menos uns 3 meses, né? Fiz exame, fiquei doida da cabeça, tudo. E o resultado do exame não saía. Quase 2 meses não saía. Eu falei, tem uma coisa errada. E aí o médico falou, não vou dar o resultado, vamos fazer mais 2 exames. E na quinta-feira retrasada eu passei com o médico para saber o que deu. Ele falou assim, tá tudo bem. Eu falei, mas eu quero saber porque eu primeiro não consegui ver os exames.
Ele falou, tá tudo bem agora. Eu falei, não, quero saber o que foi lá. Por que agora? Ele falou, não, tá tudo bem, pode ir embora. Eu falei, não. E ele falou assim pra mim, o seu primeiro exame deu câncer. Eu falei, como? Câncer. Aí eu falei, benigno, né? Ele, não, câncer. E a gente mandamos para outro laboratório para ter certeza antes de falar para você. E aí nos dois laboratórios, no outro laboratório que nós mandou, fizemos 2 vezes e não deu nada. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aí eu, como assim? Ele Deus falou, poderoso. é que nem 2 bactérias, tem a boa e a ruim. Eu não sei explicar. O tumor que tava, o cisto, né? Que tava, ele estava crescendo. E foi como se algo veio e engoliu ele. Que ele diminuiu e eu nem posso falar que é cisto mais. Aleluia a Deus. Glória a Ela- Deus. Ele olhou pra mim e falou, vai embora mulher, vai viver sua vida, você não tem nada. Eu falei, me dá o resultado dos exames? Ele falou, não, você não precisa de resultado. Pode ir embora. Pode ir embora, eu vou te dar no de agora. O que você passou, esquece. Aleluia a Deus. Eu falei, Jesus, obrigado, o Senhor é fiel. Saí dentro da sala glorificando, aí a mulher ficou pra minha casa e falou, você é doida. Eu falei, sou por Jesus. Porque Deus é bom, porque eu nem dormi, nem comendo eu tava. E eu falei, eu queria o resultado, igreja, para mostrar, comprovar, porque nós sabemos que Deus faz, mas os ímpios não sabem. Eu cheguei a falar para algumas pessoas da minha família, né, que Deus tinha me curado. Falaram que o médico estava doido, porque câncer não cura assim. Falei, mas meu Deus, ele cura. Aleluia. Só que as pessoas duvidam do que Deus faz. E eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu falei, Jesus, e Deus tinha usado a vida da pastora para falar. E no dia que eu estava dirigindo o culto, Deus usou a vida da pastora e veio aqui para orar e falou que estava me curando. E eu senti algo quente, uma presença forte. Eu falei, eu creio, eu estou curada. Aleluia. Mas a minha cabeça ficava, faz o exame, porque assim, curou um e o outro. Falei, meu Deus, eu não posso duvidar. Mas mesmo assim eu falei, eu quero ter a certeza. E Deus, ele é fiel, ele me curou. Aleluia. Glória a Agora, Deus. eu vou voltar só daqui 1 ano. Ele falou, daqui 1 ano você aparece. Eu falei, não, mas eu quero voltar daqui 6 meses. Ele falou, daqui 1 ano, mulher, vai embora. Eu falei, mas ele falou, tchau, vai embora. Eu falei, tá bom. Deus maravilhoso. Eu falei, nunca vi um médico rápido, passar rápido e mandar embora. Ele falou, vai viver sua vida. Ele falou, não sei te explicar o que aconteceu. Eu falei, eu sei, é Deus. Porque Deus, quando a gente toma a posição para fazer a vontade dele, ele faz milagre, ele muda, ele restaura, ele cura. Para Deus nada é impossível, igreja. Nada, nada. E eu falei pro meu marido, e meu marido falou assim, mas eu acho que o médico errou. Eu falei, meu Deus, oh Deus, mostra pra ele. Porque a Aline, a Débora, as irmãs, a pastora, sabe o quanto eu estava sofrendo com isso. Eu falei, Jesus, eu não estava conseguindo comer, não estava conseguindo dormir. Pensando, ainda mais que Deus tinha me dado 2 sonhos. E Deus, antes de acontecer, ele mostra, ele avisa. E ele me avisou em sonho. Eu falei, não, Deus, eu não aceito isso, não quero isso. Mas não é a minha vontade, é de Deus. Porque não é o meu nome que tem que ser glorificado, é o nome dele que tem que ser glorificado. Porque toda honra e toda glória, igreja, é para ele. Não é para mim, não, é para ele. Porque ele faz ainda, igreja. E Deus falou para mim, ó mulher de pouca fé. Eu falei, Jesus, mas eu tenho fé. Se tivesse fé quando minha serva orou, você já não tinha nem... Eu falei, mas é o serviço. O serviço estava pedindo, porque eles estavam falando, preocupados, né? Mas quando Deus fala, igreja, ele cumpre. Eu falei, eu vou dar o meu testemunho e dar na festividade. Deus falou, não. Você tem que dar no dia certo, você vai falar o testemunho. Aleluia. Eu falei, Deus, vai ter pessoas de fora. E Deus falou, eu quero que pessoas de fora saibam, mas eu quero que aqueles que estão ali com você, ali dentro, orando. Aleluia. Porque quando você precisou, filha, foi de dentro.
Aleluia. Não foi os de fora que intercedeu. Não foi os de fora que estava ali com você. Glória a Deus, aleluia. Eu falei amém, Deus. Por isso que eu estou dando testemunho hoje. Glória a Deus. Às vezes, igreja, a gente precisa ser quebrado. Eu falo que eu estou sendo quebrado. Cada dia Deus está quebrando de um lado, do outro, para deixar do jeito que Ele quer. Na sexta-feira, quando eu cheguei aqui, eu estava ali na porta, eu falei, até a chocoladeira foi. Começou a me dar uma dor na cabeça, fui só o nariz, começou a sangrar. E eu olhei, eu falei, meu Deus. Olhei no paninho, era tão amarelo também, eu olhei, mostrei para a Nini agora. Eu falei, eu vou lá fora. Eu fui lá fora, voltei, eu falei, eu vou assistir o culto, não vou embora. Aleluia. Quando cheguei em casa, dobrei o paninho e coloquei no meio da Bíblia. Cheguei em casa, eu abri para mostrar para meu marido, cadê? Eu liguei para a Nini, eu falei, Nini, o sangue do pano sumiu, e era muito. Ele falou, como? Eu falei, sumiu. Falei, coloquei no meio da Bíblia, no meio da Bíblia. Eu falei, não, mas calma aí, eu dobrei bonitinho, não sujou não. Aí ela falou, mas sumiu como? Eu falei, a Bíblia falou, sumiu. Sumiu, não sei explicar, o pano tá limpinho. Deus está. Mas isso, igreja, o inimigo ele coloca. Às vezes a gente está aqui, ele coloca alguma coisa pra gente sair, pra gente não ouvir a palavra. Pra gente não sentir a presença de Deus. Porque naquele dia Deus ele tem algo para fazer na minha vida e na tua. E aí o inimigo tem de alguma forma, não, vou tirar, que vai sair, não vai prestar atenção. E eu falei, não vou embora. Fiquei. E eu falei para a Nina, eu falei, Nina, Deus tem dado tanto livramento para mim. Deus tem falado tanto. Eu falei, eu sei que não é fácil, igreja, a gente está aqui pregando. Eu sei o que os pastores passam. A diaconisa passa. Não é fácil a gente estar aqui ministrando, porque não é de nós. O que a gente traz aqui não é de nós, igreja, é de Deus. É o que Ele coloca em nosso coração. Que nem eu falei, eu tinha separado as palavras tão bonitinhas para falar. Deus falou, não. Você vai falar que eu vou começar a quebrar a minha igreja. Já comecei a quebrar. Falei, Deus. Estou quebrando. Não é para o mal, é para o bem. É para o crescimento. Deus está nos fortalecendo. Ele está nos preparando. Aleluia, Deus Santo. Porque Ele não quer que a gente esteja de qualquer jeito. Ele quer nos preparar. E Ele tem várias formas de trabalhar. Que nem eu falei, na minha Ele está trabalhando na saúde. E aí eu começo a melhorar na saúde, começa outro. Eu falei, amém. Eu falei, hoje eu estou bem. Eu falei, não consegui dormir, mas eu estou bem. Vou estudar, vou... Aí começou o levante. Eu falei, amém, obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque no dia que não tiver levante, que nem foi falado aqui, pode começar a falar, pode mandar, mande, porque não pode ficar sem não. Mas é porque Deus, Ele quer nos fortalecer, né, igreja? E eu falei, Jesus, eu sou muito grata pela tua misericórdia. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Deus, como olheiro, sabe a hora de suavizar e corrigir ou até recomeçar. Ele nunca força o barro, mas guia com a paciência, sabendo que o resultado será algo belo e útil. A chave para ser moldado é a redenção. Precisamos orar e pedir a Deus que nos transforme, que renova aquilo que é que remove aquilo que é desnecessário em nossa vida. E ao submeter esse processo, podemos confiar que Ele nos fará cada vez mais parecido com a imagem que Ele tem para nós. Aleluia, Deus. Vaso de honra, prontos para a sua glória. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. É isso, igreja, que Deus quer para mim e para a tua vida. Aleluia, Deus. Ele está nos preparando para no grande dia Ele falar, os meus vasos de honra Aleluia, Deus. sofreram, passaram, foram humilhados. E muitas coisas passaram, mas estão aqui, ó. Estão aqui comigo na glória. Eu acho que nada vai pagar isso, igreja. A gente chega lá e vê o Pai. A gente vai pensar, falar, passando por tudo isso, mas valeu a pena.
Se fosse preciso, nós ia passar de novo, Deus. Porque eu sei que o Senhor está conosco. Glória a Deus. Deus é o olheiro que nunca desiste de nós. Mesmo quando falhamos, Ele está disposto a nos refazer, moldando para o seu propósito. Submeter o seu processo exige a fé, entrega, mas o resultado é uma vida renovada e plena. Está escrito ali, ó. Nós temos que ter quebrantamento e conversão. Aleluia. Deus, Ele não está exigindo nada nosso, Ele só quer que a gente se renda a Ele. Que a gente tenha rendição a Ele, propósito. E a nossa fé esteja firmada somente nele. Amém, Jesus. Porque o resultado é uma vida renovada e plena. Confie no oleiro, pois ele tem um plano perfeito Aleluia, Jesus. para você. Permita ser moldado para cumprir a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus Santo. Que nessa noite vocês venham, igreja, permitir ser moldado pelo Senhor. Glória a Deus. Que Ele venha fazer a vontade dEle. Fácil não é, mas com Ele a gente consegue. Verdade, Deus. A gente consegue quando o Senhor está conosco, direcionando, tudo fica mais fácil. Mesmo a gente sofrendo, chorando, nós estamos aqui um para ajudar o outro em oração. Nós somos uma família, igreja, que Deus colocou para um interceder pelo outro. Mesmo que nós estamos na mão do olheiro, que é o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. Aleluia, Deus. Deixou os intercessores para interceder. Deixou os anjos da igreja, que são os pastores que estão à frente. Deixou a cada vida, a cada obreiro, a cada alma. Juntos somos mais fortes. Vamos cada vez mais se fortalecer na presença de Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Aleluia, Deus. Que Deus que venha ter tocado o coração de cada irmão. Aleluia. Que Ele venha nos moldar. Que nós venhamos entender que é a vontade dEle, não a nossa. Deus Santo, aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade de estar ministrando mais uma vez. Porque eu poderia estar lá no mundo, mas eu estou aqui falando do amor dEle. Estou com a minha alma em paz. Eu sei que eu estou fazendo a vontade dEle e não a minha. Aleluia. Aleluia, Deus Santo. É a melhor coisa, igreja, que a gente podia ter feito. Falar sim. Aliás, nem foi nós que falou, foi Ele que falou sim para nós. Porque foi Ele que nos escolheu. Com as nossas falhas, os nossos defeitos. Sempre nos amou. E sempre vai nos amar. E agradeço a vida dos pastores que confiou eu trazer essa palavra. E a cada irmão que ouviu a palavra e entendeu a vontade de Aleluia, Deus. Deus Santo e poderoso.